Olá, saudações meus amigos. Como dizia o meu ex-professor holístico, Carlos Rosa, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui mais uma vez para mostrar a vocês mais um assunto, às vezes até polêmico, para os ocidentais. Meu nome é Atlon Azael. Hoje vamos explicar sobre o que é o Tantra. Saibam que Tantra não é sexo. É uma forma de praticar o sexo com o objetivo de evoluir, de alcançar o nível de consciência plena, a consciência de luz, o Nirvana. Na alma, encontrar a fonte. Vou utilizar dois textos que, a meu entendimento, se complementam e não tenho necessidade de criar mais um. Mas, de certa forma, estou criando. Um texto, se eles já existem, evidentemente, né? Claro, explicando ao final um pouco de como deva ser a prática do sexo tântrico. O texto explicativo a seguir não é completo, mas contém muitas e importantes explicações sobre a tríade mantra, yantra e tantra. Um pouquinho mais longo hoje, talvez seja o vídeo, mas é necessário, porque são muitas possibilidades, né? E como sempre eu procuro desmentir o que fazem aqui no Ocidente, escrachando com filosofias e ensinamentos que vêm do Oriente. Vamos lá. No Ocidente, o nome Tantra está fortemente associado ao sexo. É utilizado às vezes como uma simples desculpa teórica para práticas sexuais sem objetivo espiritual. O Tantra indiano tem, é verdade, prática de natureza sexual, mas isso é apenas um de seus múltiplos aspectos. Fazer sexo e ter prazer não é nem o objetivo nem o principal instrumento do Tantra. O Tantra não é para a prática mundana, mas com objetivo sempre espiritual. Através da meditação, da respiração, dizem também do uso de mantras e yantras, que eu não considero necessário, pois eles só podem ter suas influências, ao meu ver, quando se acredita profundamente. Portanto, é a sua fé que produz os efeitos do yantra e do mantra. Já o Tantra, claro, se praticado com objetividade e determinação, dará o resultado mencionado. O que vou explicar aqui é um pequeno resumo do que é a totalidade do Tantra, tendo este vídeo como objetivo de te esclarecer sobre a prática do Tantra em seu conceito pleno, o qual você deve continuar a estudar seus preceitos, sempre com objetivo espiritual. Nunca se esqueçam disso. Outra observação é de que o Tantra no sexo deve apenas ser executado pelo casal fixo, tendo os dois o mesmo sentido na prática. Jamais casal independentes, ou que se encontram esporadicamente, ou variando de parceria. Isso é a deturpação criada pelos ocidentais em cima de um fundamento divino, tornando-o em trevas. Inventaram a massagem tântrica, que não tem nada com a prática real do Tantra, e sim com o Kama Sutra. Tantra é um termo amplo, pelo qual antigos estudantes de espiritualidade na Índia designavam um tipo muito especial de ensinamentos e práticas que tiveram base em uma antiga sociedade. Com o passar do tempo, estes ensinamentos propagaram-se, misturando-se com diversas outras culturas e correntes filosóficas e religiosas, como o hinduísmo, o Vedanta, o yoga, o budismo, o taoísmo, entre outras. O Tantra hoje abrange uma variedade e uma diversidade muito ampla de crenças e práticas, quase sempre antagônicas entre si e cheias de contradição. No Ocidente, o Tantra propagou-se e popularizou-se entre adeptos do misticismo, do esoterismo e da magia ritual.
em escolas iniciáticas ligadas a nomes como Aleister Crowley ou Samuel Aun-Weor. Sociedades outrora secretas, denominadas Golden Dawn, sociedades gnósticas, hoje gnoses, e outras. A maioria desses ensinamentos deturparam a visão original do Tantra, dificultando a sua compreensão mais profunda. No Ocidente, por volta dos anos 60, surgiu um movimento que continua atual, denominado Neo-Tantra, ou New, ligado à nova era, e tido como uma popularização dos ensinamentos tântricos adaptados a novos movimentos terapêuticos de vanguarda, como a bioenergética, a primal, a pulsation, a rebirthing e as meditações, especialmente elaboradas para o modo de vida ocidental. Essa visão moderna e atualizada, propagada através de argumentação clara e objetiva na minha consideração, 171, que tanto falam, Osho, é apenas um papagaio que repetia. Tudo que ele falava já existia, já existe, e ficam dando crédito para esse cara. Não, deixa isso para lá. É a que mais se aproxima da metodologia aplicada nas meditações tântricas do Tantra original, apesar de ser a mais perseguida pelo contexto de liberdade sexual que apresenta. Vejam bem, liberdade não é o mesmo que libertinagem. Mas o movimento New Tantra também fugiu do contato com o sistema existencialista proposto pelo Tantra, que é um caminho de acesso ao potencial energético, criativo e libertador existente na raça humana, ainda em estado germinativo, mas prestes a desabrochar, desde que encontre as condições propícias. Muitos trabalhos com o Tantra não trazem uma compreensão clara da extraordinária herança daquilo que pretendem representar e incorrem na perigosa distorção, vulgarização e banalização do sexo, e no incentivo e valorização do jogo da sedução nos relacionamentos, como se o Tantra tivesse esse objetivo. Mesmo na Índia e no Tibete, o Tantra tem o seu quinhão de fracasso moral, de drogadictos a alcoólatras, de pervertidos a maníacos sexuais. Muitos falsos mestres e gurus abrem seus clubes de encontro e sedução sob a indefinida denominação de Tantra. O Tantra tornou-se, então, uma evasão fácil, reduto para inúmeros degenerados morais e sexuais, principalmente aqui no Ocidente. Imaginem se lá existe a degeneração, aqui não vai ocorrer? Mesmo em seu país natal, os ensinamentos tântricos caíram em descrédito precisamente por causa do uso indiscriminado de muitos fundamentos atrelados ao sexo livre e superficial. No Tantra original, o objetivo das práticas é conduzir o praticante àquilo que se pode chamar de experiência oceânica. O Tantra original proporciona a visão sistêmica que oferece aos praticantes um modelo que permite a interação com outros organismos biológicos e outros sistemas de vida multidimensionais e pluridimensionais. A chave para penetrar na relação com outras formas de vida, biológicas ou não, resume-se a uma descarga neuromuscular liberadora de grandes proporções de energia, com a consequente distensão da mente, permitindo a sua expansão. Essa mesma experiência é proporcionada pelo orgasmo convencional, em menores proporções. As práticas tântricas permitem ampliar a capacidade de liberação e de expansão da energia, agregando com a experiência um novo estado de percepção e consciência. O resultado pode ser comprovado na vida cotidiana, onde a pessoa passa a experimentar um fluxo brincalhão, relaxado e solto, mutuamente alimentador, que tem base no êxtase, no prazer e na alegria, oferecendo um intercâmbio de energias que lembra danças e jogos, Leela em sânscrito. Toda essa experiência permite que a pessoa vivencie a expansão dos próprios limites,
a dissolução dos condicionamentos negativos, castradores e repressores, para se perceber em um sentimento de fusão com o todo, em um estado de felicidade. No Tantra, a união dos genitais e a consequente descarga orgástica, embora poderosamente experienciadas, são consideradas secundárias em relação à meta final, que é alcançar o estado transcendental da união dos princípios masculino e feminino, em sua propagação ao infinito, denominada uniomística. As pessoas que alcançam essa forma de sexualidade experimentam a ausência de ruído biológico dentro de um complexo sistema espiritual, espontâneo e natural. Sob este aspecto, alguns componentes são fundamentais para alcançar a compreensão do significado original e verdadeiro do Tantra, sem os quais seu sistema existencial e correlação com o sagrado fica incompleta. O Tantra original não está contido em livros ou textos, como constantemente é propagado entre os adeptos do yoga ou do budismo. Sua origem é a própria fonte geradora da vida. É necessário alcançá-la de forma vivencial, através das meditações e dinâmicas propostas. Trata-se de uma conexão transcendente com a fonte da vida e o viver que estão acessíveis e disponíveis a qualquer ser humano, pois não há privilégios. Não são necessárias práticas austeras ou isolamentos. Pelo contrário, o trabalho com o Tantra é social, não há nenhuma necessidade de rituais ou paramentos litúrgicos, mas, acima de tudo, respeito. O Tantra é simples e exige apenas simplicidade por parte de quem o pratica. O sistema existencialista humanista presente no Tantra necessita de confiança, entrega, relaxamento profundo, amor e compaixão para que o estado de percepção e consciência ampliada conduza à experiência de supraconsciência. O Tantra oferece ao indivíduo a chave que pode abrir a sua consciência, independentemente de sua cultura ou religião. A essência dos ensinamentos tântricos está contida na nossa natureza mais íntima, no estado primordial e iluminado, que é a nossa potencialidade inerente. Esses ensinamentos estão livres do karma, porém são oprimidos pelos condicionamentos sociais, pelas crenças, pelo medo, pela desconexão com a fonte interior. Nosso estado primordial não é algo que tenha de ser construído ou conquistado, mas algo existente desde o princípio, e goza da mesma sabedoria e inteligência que modela o universo e permeia a natureza. O ser humano perdeu o contato com essa sabedoria natural no esforço cotidiano de sobreviver. O Tantra possui um dos dispositivos para a conexão com essa fonte original, de onde emana a vida e as tramas do desenvolvimento das espécies. O religare. A seguir, o texto que vou ler foi fornecido pelo site Somos Todos Um. Quando se fala em Tantra, a maioria das pessoas pensa logo em sexo, mas não é nada disso. É um símbolo claro da deturpação com que recebemos as doutrinas orientais aqui no Ocidente. Um texto, para quem conhece, de Enki, na lista Voadores, ajuda a esclarecer o que é o Tantra. O Tantra pode ser considerado como uma continuação dos ensinamentos antigos e tem sua origem nos Vedas, sendo muitas vezes considerado como o quinto Veda. Muitos iniciados tentam até uma idade bem mais antiga aos Tantras, afirmando que foram os Vedas que se originaram dos Tantras, do Tantra, né? E não o oposto. O Tantra pode ter surgido há mais de 7.000 anos. Há indícios de práticas tântricas nos Vedas, confirmando sua antiga origem. E apesar das similaridades, a corrente védica e tântrica são distintas, sendo o Tantra um complemento importante para a corrente védica de conhecimento. As relações entre Tantra e os Vedas continuam grandes e complexas até hoje. Os objetivos do Tantra.
A disciplina tântrica, ou Tantra Yoga, tem como objetivo o resgate da percepção do fluxo contínuo da consciência, da percepção unitiva da consciência. Para isso, ela usa da compreensão do mundo em que vivemos, baseados no samsara, cuja origem é o karma. Samsara é a existência cíclica de nascimento, morte, renascimento, morte e renascimento. O que conhecemos como destino nada mais é do que as relações kármicas que existem entre os seres. Karma é ação, seja, é a boa ou ruim, e suas respectivas reações. Um adendo meu aqui. Eu discordo. Entendo que o karma é somente referente aos erros cometidos em encarnações, e cujo mesmo deve voltar para resgatar. Já o que você faz de bom é o Dharma, que não resulta em resgate, mas em benefício. Atenção na loucura. O ocidental costuma confundir karma com Dharma, ou seja, com o karma positivo e karma com o karma negativo. Isso não existe. Karma é uma coisa negativa e karma e Dharma é o positivo. Dharma é palavra sânscrita que possui várias traduções de acordo com o contexto. No budismo, ela vai representar a lei devidamente apontada, e no hinduísmo recebe a tradução mais comum de dever, seja ele espiritual, social ou moral. O iniciado tântrico usa de dois meios importantes e complementares para que compreender o mundo em que vive, para assim transcendê-lo. São eles o domínio dos reinos sutis, através do desenvolvimento dos centros psico-espirituais, e a investigação discriminativa dos objetos exteriores, mundo objetivo, e interiores, mundo subjetivo. Através da meditação, a fim de se tornar mais sábio, sabendo que o mundo é uma escola e que a vida é e deve uma incessante busca pela sabedoria. O iniciado passa a associar o samsara, a maya, a ilusão ou ilusões, enraizada firmemente na nossa incapacidade de compreendermos basicamente a nós e ao mundo. Para ilustrar melhor o objetivo do Tantra, finalizamos essa parte com as palavras de Shiva. Samsara é a raiz do sofrimento. Aquele que vive no mundo é submetido ao sofrimento. Mas, ó amado, aquele que pratica a renúncia e nenhum outro é feliz. Ó amado, devia-se abandonar o samsara, que é o local de nascimento de todo sofrimento, solo de toda diversidade e a morada do mal. O Tantra foi desenvolvido e aprimorado por uma classe de seres conhecida como Siddhas, seres perfeitos e altamente iluminados. Dessa classe podemos citar nomes como Boganath, Agastya, Babaji, Milarepa, Nagarjuna, Nandi e o próprio Shiva. Claro, isso tudo na filosofia indiana. Para entender o Tantra, é preciso primeiro entender o ponto de vista consciencial de quem o desenvolveu. Os Siddhas possuíam uma visão monística pura, mas, no entanto, eles não eram radicais. Sábios que eram, tinham o conhecimento de que a consciência humana se desdobra em vários graus e aspectos. Assim foram densificando seus ensinamentos para atingir todos os níveis conscienciais. Revestiram o conhecimento mais sutil com a roupagem do profano, no sentido que rompiam com a velha ortodoxia brahmane, pois não consideravam as cartas ou o grau social, as castas, ou o grau social e consciencial das pessoas para passar o ensinamento espiritual, que eu também considero dessa forma. Como diz na Bíblia, né? Não dê pérolas a porcos, nem todos estão prontos para receber ensinamentos. Esse rompimento tornou o Tantra uma prática marginal constantemente perseguida pelos brahmanes, e seus praticantes sempre foram vistos com o manto dos mistérios, sendo temidos por todos. No processo de densificação do conhecimento, os Siddhas
explicaram o Tantra com base nos referenciais mais acessíveis a todas as classes de seres. Esse processo deu origem a 3 escolas: o Kaula, que compreende o Tantra da esquerda e o da direita; o Mishra, que é o caminho intermediário entre as práticas mais grosseiras e as mais sutis; e o Samaya, que é o caminho mais sutil, talvez até mais que o Advaita Vedanta, que é o caminho original dos Siddhas, o mais puro. Da época dessa densificação, haviam mestres competentes em todas as 3 escolas e o processo de aprendizagem não era deturpado. Com o passar do tempo, esses mestres autênticos foram se tornando cada vez mais raros e os conhecimentos corretos foram se perdendo pelos caminhos dos egos dos seus praticantes de visão turva. Assim, a egrégora do Tantra foi se desfazendo, restando poucos mestres autênticos, entranhados nas montanhas do Himalaia, e que custam a passar o verdadeiro conhecimento, visto que é difícil achar um verdadeiro discípulo. Entenderam? Foi nesse caminho de deturpação dos ensinamentos que surgiram as primeiras práticas que associavam o sexo com o Tantra. Em verdade, essa associação não existe, mas é fruto da compreensão turva de textos altamente sutis que tratam de aspectos avançados da percepção consciencial, mas que usavam de linguagem metafórica para facilitar o entendimento, assim como usa-se na Bíblia. Essa sobreposição é facilmente perceptível quando se entende o ponto de vista consciencial dos Siddhas. As práticas do Tantra foram adequadas às suas escolas, existindo práticas avançadas de meditação, que estudam a manifestação consciencial, até práticas físicas, como a Hatha Yoga. Essas práticas se apoiam e se completam. Mais uma vez dou aqui meu adendo. A tradição indiana nunca considerou o sexo como algo errado. Os objetivos humanos listados nos textos clássicos indicam que as pessoas podem buscar a libertação espiritual, moksha, a ação correta no mundo, dharma, riquezas, artha, e prazer, kama. O famoso manual indiano sobre práticas sexuais, Kama Sutra, é um texto que fala sobre os modos de obter prazer, mas não é um texto tântrico. O que o Tantra adicionou foi o uso do sexo como um dos muitos modos de obter desenvolvimento espiritual através daquilo que nos atrai pela união de moksha e kama, ou alma e espírito, ou feminino masculino. A serpente Kundalini. Essa energia da qual o Tantra tenta mostrar ou ensinar. A Kundalini é uma palavra sânscrita que tem sua origem em Kundal, literalmente enroscado, e que é muitas vezes traduzido como poder serpentino, pois apresenta um movimento espiralado como o de uma serpente. O poder serpentino é energia estritamente espiritual e, na sua forma mais densa, é associada à energia telúrica, planetária. Os monges tântricos visam o gradual despertar da Kundalini através da prática de meditação, em conjunto com visualizações criativas, o uso de mantras e mudras, gestos sagrados, a fim de absorver o prana através dos chakras, para, através do dinamismo do prana, despertar o Kundalini do seu estado latente, imprimindo-lhe movimento. Para todo movimento existe sua contraparte estática. Quando a Kundalini está dormente, ela é a contraparte estática do prana. Assim que ela se movimenta na base da coluna, sua contraparte estática passa a ser a região no centro do peito. Quando esta é atingida pela Kundalini, a parte estática desloca-se para a região entre as sobrancelhas. Atingindo o ponto, a Kundalini fica livre para unir-se a Paranashiva, a realidade definitiva. Esse despertar é gradual e deve ser acompanhado sempre de um despertar consciencial. Então, praticar simplesmente por praticar é banalidade. As travas energéticas que existem no centro do peito e na região entre as sobrancelhas existem para nossa proteção. O nó energético do coração só se desfaz quando a prática
ou o praticante alcança o equilíbrio de seus sentimentos e emoções, e no da região entre as sobrancelhas se desfaz quando o reto pensar, o equilíbrio entre amar, agir e pensar é atingido. Quando o praticante não desenvolve a sua espiritualidade e se perde na busca dos poderes, as travas energéticas não se desfazem e o praticante deslumbra-se com a aquisição de poderes psíquicos, tornando-se um potencial mago negro. Utilizando essa energia para o mal. E na maioria dos casos, para essas pessoas que a prática sexual maituna é importante. Dentre as energias mais potentes que temos em nosso corpo, está a energia sexual. Essa energia é tão poderosa que é capaz de gerar um corpo. Sabendo disso, os tântricas, como são conhecidos os praticantes do Tantra, buscam a transformação dessa energia em outra mais sutil, chamada Ojas, virilidade ou vitalidade. Também conhecida como Rasa, e é nesse sentido que a sexualidade é importante no Tantra. Muitos monges tântricos praticam o Brahmacharya. Literalmente, Brahman é o mestre, que é a prática de visualizar todos os objetos com o qual você entra em contato como expressões do Brahman Supremo, fazendo com que o praticante fique ininterruptamente ligado ao Brahma. Brahmacharya é, de fato, a prática do controle e equilíbrio dos desejos e ações em todas as esferas de existência, inclusive a sexual, e não somente a prática do celibato ou da retenção de sêmen, para sua transformação em ojas. Este tipo de pensamento é típico da parte mais ortodoxa dos praticantes hindu, que excluem a prática espiritual das pessoas casadas e das castas inferiores. A essas pessoas restam a prática dos rituais na forma de adoração a deidades e na prática da devoção. Vale frisar que o Tantra não aceita o sistema de castas. A espiritualidade mais profunda não chega à população em geral. É por esse e outros motivos que o Tantra é visto como uma prática marginal na cultura hindu ortodoxa, sendo considerada até mesmo herética, pois abre o ensinamento espiritual para o praticante sincero, mesmo que seja um pária. Um segundo motivo, não menos importante, está na mudança da visão que se tinha em relação às mulheres. Para um asceta em geral, há a seguinte divisão: o espírito é bem-aventurança e o homem é igual ao espírito. A natureza, mundo material ou fenomênico, é sofrimento e a mulher é igual à natureza. O Tantra quebra essa visão, apesar de continuar vendo a mulher como igual à natureza. Mas a diferença está que os tântricas veem a natureza não como ilusão, a Maya, mas sim como uma manifestação de Shakti, o poder divino, que era altamente desejável. Assim, o convívio e a associação com as mulheres eram altamente desejáveis, pois elas representam a Shakti universal personificada. O celibato também é comum ao praticante do Tantra e há práticas como danças ritualísticas que visam a purificação das glândulas e no auxílio à manutenção do celibato. As práticas tântricas que usam do intercurso sexual não constituem o cerne da filosofia tântrica e, na maioria das vezes, são interpretadas de maneira errada pelo ocidental. Elas são praticadas com mais periodicidade nas escolas de esquerda ou negativa do Tantra, aonde, infelizmente, muitas das práticas se tornam verdadeiras orgias, devido ao baixo nível espiritual de seus praticantes. Os Tantras, textos sagrados, dizem que Shiva está no topo da cabeça, no chakra Sahasrara, ou coronário, que Parvati Shakta, que está presa nas teias do mundo fenomenal, na base da coluna, adormecida pelo veneno de tamas, inatividade ou ignorância, e busca ardentemente ser despertada e ir em direção ao seu bem-amado. Entenderam?
Na base da coluna está presa a energia. Então é necessário que vocês aprendam, mas tem que ter responsabilidade, objetivo espiritual, para que essa energia suba e vá ao topo da cabeça encontrar. Ela vai encontrar o amado. Assim concluímos com a certeza de que o Tantra é a fonte de imensuráveis tesouros espirituais, de brilho dourado, mas que ofusca a visão dos que se apegam ao brilho e se deslumbram com ele ao invés de procurar a fonte desse brilho. Lembro a todos que ele deve ser praticado por um casal único, não por casal que mudam seguidamente de parceiros. Isso é energia negra. Os dois devem estar seguindo o mesmo caminho, o mesmo intuito de alcançar o nirvana. A prática, conforme entendo, deve ser executada uma vez por semana ou a cada 15 dias. Porém, sei que o fogo serpentino chega a um ponto de elevação tal que se torna necessário o descarrego. Porém, além do intuito de elevação espiritual da meditação, existem principalmente 3 principais formas de se executar a relação para chegar ao extremo. Iniciar os carinhos com delicadeza, por todo o corpo entre as duas partes, num ambiente aconchegante, com som de música para meditação. Esses carinhos devem perdurar o mais tempo possível, até que o casal chegue ao conluio. Normalmente se ensina a posição de lótus, mas pode ser a conhecida mamãe e papai. Nestas duas penetrações, a penetração, preferencialmente, deve alcançar até a entrada do útero e assim permanecer sem muito movimento, até que a própria energia os leve ao clímax, devendo neste momento o casal estar com os lábios colados um ao outro, permitindo que além da energia Kundalini subir, ela não se desperdice, pois nessa posição se forma um círculo onde essa energia circula, passando de um corpo para o outro, ao mesmo tempo que o par procura sentir o fluxo energético e após o término do gozo, os carinhos continuam até estarem plenamente satisfeitos com a relação. Dizem que quando dessa relação surge o nascimento de um ser, ou a fabricação de um corpo, esse ser dessa relação nasce um ser iluminado. A terceira posição é a felação invertida, onde o casal chega ao prazer, ao mesmo tempo, um tocando com a boca o sexo do outro, porém essa é a menos indicada. Muitos são os símbolos fálicos representando o pênis como a chave para o plano espiritual, entrando na fechadura, ou útero, com a finalidade única de abrir a porta para o divino. Bom, creio que dei uma boa explanação e uma introdução ao Tantra. A quem deseja saber a respeito, ou mesmo aos que conheciam ou não conheciam, os fundamentos do Tantra são muitos. Aqui você tem o básico. Querem saber mais? Uma indicação, leiam o livro Mahanirvana Tantra, ou o Tantra da Grande Libertação. Livro esse escrito por Sri Shiva Mahadeva, uma yogini, ou uma pessoa do sexo feminino. Lembrando mais uma vez, o Kama Sutra se refere a sexo de baixa energia, ou energia negra. Tenha cuidado com a mistificação e com os cursos de fim de semana, que não ensinam o verdadeiro Tantra. Ficar atento não custa nada. Isso para quem quer levar a sério esses ensinamentos. Quem não quer, então não entra nessa, tá? Vão encerrando, lembrando a vocês. Não esqueçam de dar o joinha, né? Compartilhar esse vídeo para que muitos saibam sobre esse assunto, conheçam o Tantra, né? E inscrevam-se no canal. Clique também no sininho para serem notificados quando eu postar um novo vídeo, certo? Tanto é que eu posto poucos vídeos, justamente para fazer vídeos de qualidade. Que não adianta ficar fazendo vídeo direto, falando um monte de falácia, verborragia e não leva a nada, né? Está na hora de se esclarecer mais as coisas. É o momento de se esclarecer as almas que estão dormentes.
Agradeço a todos pela audiência, desejando que tenham uma maior capacidade espiritual através do conhecimento e do entendimento. Aprendendo a aplicar esses ensinamentos, você só tem a ganhar, tenha certeza disso. Desejo a todos muita paz e luz. Até a próxima.